O Júnior Souza, Nicola, o PC do Premier disse que o gol do Vasco foi legal, a jogada foi iniciada. Seria pênalti se o gol fosse do Verratti. Mais uma sacanagem do VAR contra o Vasco. Deixa eu mandar uma mensagem para Sálvio Espínola Fagundes Filho. Sálvio, deixa eu mandar uma. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Você viu o gol anulado do Vasco? Era para anular? Vamos ver que Sálvio Espínola Fagundes Filho, que foi árbitro de futebol e durante muito tempo comentarista dos canais ESPN e também do Sistema Globo fala. Sobre o Vasco prejudicado, ele está se referindo a um lance de gol do Vasco no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0, um golaço do Paulinho, de fora da área. O lance foi anulado porque o Verratti, de acordo com o VAR, estava à frente, impedimento milimétrico, e a partir dali, o Vasco, sem conseguir sair na frente do placar, acabou sendo... O jogo não foi muito bom do Palmeiras, mas o Palmeiras acabou vencendo, tá? CRVG, Vasco roubado. VAR no Brasil é vergonhoso, tá escrevendo a Maria Gomes. O Duende Verde passaram a mão no Vasco. Essa CBF tá de brincadeira, o Vasco foi roubado. O Antônio Araújo, mais uma vez, o Vasco foi operado pelo VAR. O Adenilson Lopes é mais um a dizer que o Vasco foi roubado na mão grande pelo VAR. O Júnior Monteiro é mais um a dizer, o Vasco foi garfado hoje contra o Palmeiras, um absurdo essas arbitragens no Brasil. Sou palmeirense, mas na moral não gostei da anulação do gol do Vasco, para mim foi legal. Cristiano Damascena Machado. Não é mole não, jogo do Vasco só tem juiz ladrão, escreve o Gabriel Fontes. O Jeffter Gabriel é mais um a afirmar que o Vasco foi roubado. O campeonato do Vasco é difícil, muito por conta das más intenções. É assim quase todo jogo. Vascão na segunda divisão. O Júnior Monteiro está falando que o Vasco foi garfado, arbitragem mandrake no Brasil, uma vergonha. O Mário Souza, gol do Vasco foi legal, se iniciou um novo lance. Mais um bravo com a situação do Vasco. O Wesley Marques, Vasco contra tudo e todos. O Davi Mendes é mais um a falar que garfaram o Vasco. Ninguém fala nada do erro crasso, escreve o Wesley. Estamos falando bastante aqui, né? Sandro Silva, fomos roubados na cara de pau dentro da arena. Só contar uma curiosidade sobre esse gol do Sandro, que é vascaíno. Torcidas de Vasco e Palmeiras têm uma boa relação, assim como de Vasco e Atlético Mineiro, né? E aí tinha hoje um torcedor do Vasco assistindo ao jogo contra o Palmeiras, no meio da torcida do Palmeiras, ele e o filho. Quando sai o gol, ele comemora o gol, né? E o pessoal do Palmeiras não gostou muito, e aí o pessoal da polícia precisou intervir, enfim. Não faz parte, né? Mas, enfim. Nicola, fala do jogo do Vasco que foi garfado muito feiamente. Todo o jogo, um lance para prejudicar o time, é o André Quimo Santos. Vergonha total, querem rebaixar o Vasco, escreve o Leonardo Silva. O Isael Romão perguntando se o Palmeiras tem Mundial. Raimundo Riedel, é nítido que o Vasco está sendo roubado. Cadê o sistema agora, suas pepas mentirosas? Escreve o Corinthians Informe. O Ed Show, depois que o Abel falou da torcida, reclamou sobre a arbitragem, todos os jogos do Palmeiras têm algo assim. O Léo CRF meteram a mão no Vasco. Nicola, o gol do Vasco foi irregular mesmo? O Wenderson Laura quem está perguntando. Deixa só o Salvio responder. Eu gosto do Salvio como comentarista. Achava ele como árbitro ruim. Não gostava dele como árbitro, não. Mas como comentarista de arbitragem, eu gosto. Já falei isso para ele, né? Por isso que eu posso falar. Eu como torcedor da Lusa, já xinguei bastante o Salvio. Mas depois, como comentarista, eu gostava. Vamos ver o que ele responde para a gente. O gol anulado do Vasco. A bola é cruzada lá da esquerda. O Verratti estava em posição de impedimento, cabeceia. O Murilo tem uma ação que é para salvar o gol. Mas depois da ação do Murilo, repare, a gente vai rodar novamente, de como o Richard Rios tirou essa bola de dentro da área. Primeiro aqui, em posição de impedimento, a bola foi cabeceada. A gente puder parar só um minutinho, por favor. A ação do Murilo foi para salvar o gol. Ok, não caracteriza uma nova jogada, a jogada ainda continua na fase do ataque. Mas eu chamo a atenção para a ação do Richard Rios, porque ele tem a posse da bola, ele tem controle do movimento, não dá para considerar como desvio, ele tem a posse da bola, e a partir desse momento que ele teve a posse da bola e afastou essa bola da área, deu início a uma nova jogada. A primeira ação do Murilo, que foi normal, está salvando o gol, a bola volta para o Verratti. Se o Verratti tivesse feito o gol, ele ainda teria que ser punido pela posição de impedimento. Quando essa bola vem para o Richard Rios, que tem
uma ação deliberada, tem controle do movimento e afasta a bola da área, a partir desse momento, Milton e amigos inicia uma nova jogada. Tudo o que aconteceu antes, aquela posição de impedimento do Verratti, deve ser desconsiderada. A partir dessa ação do Richard Rios, é uma nova jogada. Portanto, o gol do Paulinho foi legal. O VAR teve uma atuação que foi fora do protocolo, porque a partir desse momento que o Paulinho domina e faz o gol, já não era mais considerada a fase de ataque do primeiro lance. Portanto, gol legal, mal anulado pela arbitragem. Milton. Nicola procura saber quanto o Wilton Pereira vai ganhar roubando para o Palmeiras. Mensagem do Nando Costa. O Bola Capotão, quero ver esse Abel Chorão falar quando é a favor do time dele. Bom ponto do Bola Capotão. O Kairos é mais um a reclamar sobre o Vasco garfado. O Billy Bruto está dizendo que roubaram o Vasco. Sérgio Pulvirente, sou palmeirense. Esses impedimentos de menos de 10 centímetros acho um absurdo. Inclusive o Palmeiras já foi prejudicado em outros jogos. O Vasco está difícil de tirar vantagem dos times rebaixados, escreve o Cosme Paz. Boa notícia para o Vascaína, que apesar de ter perdido, de quebrado aquela sequência de 2 vitórias e um empate, o Vasco viu quase todos os times contra quem ele briga sem vencer. Só o América venceu, né? E quase todos sem pontuar. O que fizeram com o Vasco hoje foi incrível, escreve a Neide Cruz, reclamando sobre o gol anulado. Bonito gol, inclusive, tá? O Blendon Malta. E aí, Nicola? Vascão garfado de novo. Infelizmente, não querem o Vasco na Série A. Cara, eu acho que não vão conseguir. Eu acho que o Vasco tem boa chance de escapar, tá? Eu tenho visto o Vasco muito consistente, defensivo. Vamos esquecer um pouquinho esse lance para falar um pouquinho do jogo. Foi um Vasco que foi pouco ameaçado pelo Palmeiras. E o Palmeiras entrou com o time completo. Depois de fazer 4-0 no Pereira, o Abel hoje colocou todo mundo que tinha à disposição, menos o Zé Rafael. E o Vasco sofreu pouco atrás. Não criou tanto, é verdade, mas foi um Vasco muito diferente, por exemplo, do Vasco do Barbieri. Vasco muito mais maduro, muito mais físico, muito mais intenso, que sofre pouco atrás. Eu acho que esse Vasco vai, entre os times de baixo, quase todos no viés para baixo, viés de baixa, eu acho que o Vasco está no viés de alta, tá? Vasco contesta o VAR contra o Palmeiras. PC de Oliveira diz que o gol do Paulinho foi legal. O clube irá apresentar uma formal reclamação à CBF, diz a nota do Vasco. O Vasco soltou uma nota na noite deste domingo, logo após a derrota por 1-0 pelo Palmeiras, contestando a anulação do seu gol no Allianz Parque. Quando o jogo ainda estava 0-0, Paulinho marcou um golaço no primeiro tempo. A arbitragem, no entanto, considerou o impedimento de Verratti no início do lance e anulou o gol. O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho na partida deste domingo. Diante do Palmeiras, o equívoco de arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol, diz a nota do Vasco. Mas, rapaziada, o Vasco, cara, tá lançando a nota, mas não acontece nada, porque isso acontece em todos os jogos do Vasco. Sempre tá acontecendo, o Vasco sempre tá sendo prejudicado. Vamos lá, vamos analisar. O Vasco faz gol, o VAR é acionado, eles averiguam tudo que é de possibilidade para ver se tem como anular o gol do Vasco. Eles vão caçar tudo para poder ver se tem como anular o gol do Vasco e anulam. Se eles erram, eles pedem desculpa, como foi o que aconteceu em 2021. As pessoas esqueceram e eu não esqueci até hoje. Contra o Internacional, o gol impedimento do Internacional, que praticamente decretou o rebaixamento do Vasco, simplesmente o VAR não funcionava. Quando é a favor do Vasco, o VAR não funciona. O VAR não é acionado, o VAR não chama. Quando o pênalti em cima do Gabriel Peck, no último domingo contra o Atlético Mineiro, o VAR simplesmente ignorou. Agora, quando é contra o Vasco, eles fazem de tudo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É revoltante. Revoltante. Eu estou cheio de ódio aqui, tá ligado? Um ódio terrível. Todo jogo o Vasco é prejudicado. Não dá, cara. Não dá. Não dá. O Vasco tem que sair do Brasil, tem que jogar na Argentina, jogar em outro país, porque o Vasco é perseguido. Até na justiça o Vasco é perseguido de ponta a ponta, cara. Quem diria na arbitragem, cara. Não dá, não dá, não dá. Isso aí é inaceitável, inaceitável. Algo tem que ser tomado, providências tem que ser tomada. Os culpados têm que todos eles
Isso aí é incrível. Não dá, cara. Não dá. Vou ficar quieto, que é melhor que eu faço.